Leitura do livro O Peregrino, de John Bunyan, parte 10. Enquanto caminhavam, continuaram conversando sobre o que haviam visto pelo caminho. Tornou-se fácil a jornada, que, sem dúvida, seria para eles tediosa, se não dispusessem de tão proveitoso assunto, pois agora passavam por um deserto. Quando estavam prestes a chegar ao fim do trecho, Fiel olhou para trás e notou a presença de um conhecido a persegui-los. Fiel disse a Cristão: Ora, quem vem de longe? Cristão olhou e disse: Meu bom amigo, evangelista. E Fiel respondeu: É meu amigo também. Foi ele quem me instruiu na caminhada até a porta estreita. Evangelista os alcançou e os saudou. Evangelista: Paz seja convosco, amados. Paz seja com os que vos auxiliam. Cristão: Bem-vindo, bem-vindo, querido evangelista. Ver-te novamente traz-me à memória tua bondade e teus esforços infatigáveis de outrora em favor do meu destino eterno. Fiel: Seja milhares de vezes bem-vindo. Quão desejada é a tua companhia no meio de nós peregrinos, querido evangelista. Evangelista: Como tendes passado, meus amigos, desde nossa última despedida? Com o que vos deparastes e como vos comportastes? Cristão e Fiel contaram ao evangelista tudo o que sucedera a eles no caminho e as dificuldades que encontraram para chegar onde agora estavam. Evangelista: Alegro-me muito, não por causa dos perigos que enfrentastes, mas pela vossa vitória sobre eles. Apesar de tantos obstáculos, continuastes firmes no caminho até o dia de hoje. Como estou feliz, por mim mesmo e por vós. Eu semeei, vós ceifastes, e se aproxima o dia em que tanto os que semearam como os que ceifaram se regozijarão juntos, isso é, se resistirdes, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. João 4,36, Gálatas 6,9. A coroa está diante de vós e é incorruptível. Prossegui e a conquistareis. 1 Coríntios 9, 24, 27. Há alguns que se põem a caminhar para conquistar essa coroa, mas após andarem prolongado tempo, vem outro e a toma deles. Agarrai, pois, o que tendes, para que homem algum vos tire vossa coroa. Apocalipse 3:11. Não estais ainda fora da mira do diabo, não haveis resistido até o sangue, combatendo contra o pecado. Esteja o reino sempre diante de vós, e crede firmemente no que não podeis enxergar. Não deixeis adentrar-vos as coisas deste mundo, e, acima de tudo, cuidai bem do vosso coração, fugindo e rejeitando suas luxúrias, pois enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17:9. Tendes ao vosso lado todo o poder do céu e da terra. Cristão agradeceu-lhe a exortação e pediu novas instruções, úteis para o restante do caminho, pois bem sabiam que era um profeta, capaz de falar-lhes acerca de que dificuldades poderiam encontrar na jornada, ajudando-os a resistir e superá-las. Fiel consentiu, e então o evangelista lhes respondeu. Evangelista: Filhos meus, ouvistes, pelas palavras da verdade do Evangelho, que deveis entrar no reino dos céus por meio de muitas tribulações. Havereis de passar por aflições em todo lugar. Portanto, não esperais ir longe em vossa peregrinação sem elas, de uma forma ou de outra. Tendes já encontrado testemunho dessa verdade, e outros seguirão após, pois agora, como vedes, estáis prestes a sair deste deserto.
Logo adentrarão uma cidade onde, ao avançarem, encontrarão cada vez mais inimigos ávidos por matá-los. Estais certos de que um ou ambos de vós terá de selar seu testemunho com sangue. Todavia, sede fiéis até a morte, e o rei vos dará a coroa da vida. Aquele que ali morrer, ainda que de forma aviltante e dolorosa, terá melhor sorte que o companheiro, não apenas por chegar mais cedo à cidade celestial, mas também porque escapará de muitos sofrimentos que o outro encontrará no restante da jornada. Quando chegardes à cidade que está próxima e suceder como vos tenho dito, lembrai-vos do vosso bom amigo. Agi como homens e encomendai vossas almas a Deus, o fiel Criador. Vi então, em meu sonho, que ao saírem do deserto, avistaram um povoado chamado Vaidade, no qual se faz uma feira que se prolonga pelo ano inteiro e possui o mesmo nome da cidade. Carrega este nome porque o lugar em que é celebrada é ainda mais frívolo que a vaidade, assim como tudo o que se vende nela. Como diz o sábio, tudo é vaidade. Eclesiastes, capítulo 1, capítulo 2, versículos 11 e 17, capítulo 11, versículo 8 e Isaías 11, 17. A Feira da Vaidade não é nenhum negócio novo, mas um comércio antigo que se perpetuou. Tratarei de dizer-vos como tudo começou. Quase 5.000 anos atrás, peregrinos caminhavam para a cidade celestial, como os 2 homens honestos que temos acompanhado. Beelzebu, Apolião e Legião, com seus companheiros, percebendo que o caminho trilhado pelos peregrinos passava pela cidade da vaidade, tramaram estabelecer uma feira que duraria o ano todo, na qual estaria à venda toda sorte de vaidades. Por isso, encontram-se na feira todo tipo de mercadoria, casas, terras, negócios, empregos, honrarias, títulos, países, reinos, luxúrias, prazeres e diversos deleites, como prostitutas, esposas, maridos, filhos, mestres, servos, vidas, sangue, corpos, almas, prata, ouro, pérolas, pedras preciosas e muitas outras coisas. Além disso, ali também se encontram o tempo todo enganações, jogos, diversões, animais de circo, trapaças e vigarices de todo tipo. Há também roubos, assassinatos, adultérios e calúnias, todos regados de sangue, sem motivo aparente. Como em outras feiras menos importantes, há diversas ruas e corredores, cada qual nomeada de acordo com o produto que ali é vendido. De semelhante modo, algumas carregam o nome de lugares, países e reinos, como a Rua da França, a Rua da Itália, a Rua da Espanha, a Rua da Alemanha, onde há disponível uma variedade de vaidades. No entanto, como em outras feiras, há certas mercadorias cuja demanda é mais alta. Nessa feira, os produtos de Roma são largamente divulgados. Somente nossa nação, a Inglaterra, e algumas outras, é que não agradam tanto a clientela. Como disse, o caminho para a cidade celestial passa por essa cidade onde a lasciva feira é mantida. Aquele que se dirige à cidade, mas não a cruza, terá de sair do mundo. 1 Coríntios 5:10. O próprio príncipe dos príncipes, quando habitava neste mundo, passou por essa cidade, a fim de chegar em sua pátria. Esteve também na feira, que pertence a Beelzebu, o qual o convidou a comprar algumas de suas vaidades. Chegou até mesmo a oferecer-lhe tudo gratuitamente, sob a condição de que o príncipe lhe fizesse reverência ao passar pela cidade. Mateus 4:8, Lucas 4, dos 5 ao 7. Por ser o príncipe alguém muito honrado, Beelzebu o levou de rua em rua,
mostrando-lhe todos os reinos do mundo em um instante, tentando convencê-lo a comprar suas vaidades. Entretanto, o príncipe não tinha interesse algum nas mercadorias. Portanto, deixou a cidade sem oferecer sequer uma moeda em troca delas. Essa feira, portanto, é muito antiga, de longa permanência e grande importância. Como estava a dizer, nossos peregrinos precisavam cruzar essa cidade e assim o fizeram. No entanto, assim que seus pés pisaram a feira, todo o povo se alvoroçou e a cidade foi tomada por um intenso burburinho por sua causa. E isso por muitas razões. Primeiro, porque os peregrinos estavam cobertos por vestimentas diferentes de qualquer outra que se pudesse encontrar naquela feira. Os mercadores, portanto, encaravam os peregrinos. Alguns chamavam-lhe tolos, outros chamavam-lhes desordeiros, outros diziam que eram estrangeiros. 1 Coríntios 2, do 7 ao 8. Segundo, porque assim, como se espantaram com as vestimentas dos peregrinos, também foram surpreendidos por seu discurso, pois falavam o idioma de Canaã, enquanto os comerciantes eram homens deste mundo. Por isso, de uma ponta à outra da feira, soavam como bárbaros para os outros. Terceiro, porque o que mais assombrava os comerciantes era o desdém dos peregrinos para com as mercadorias, a ponto de nem ao menos as olharem. E se alguém os chamava a atenção com o intuito de oferecer-lhes algo, tapavam os ouvidos e diziam: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. E olhavam para cima, como sinal de que seu tesouro estava no céu. Salmos 119, 37, Filipenses 3, do 19 ao 20. Um dos mercadores, querendo zombar dos peregrinos, disse a eles: o que comprareis? Mas eles, com semblante sério, responderam: compramos a verdade. Provérbios 23, 23. A resposta foi motivo suficiente para que os homens os desprezassem ainda mais. Alguns zombavam deles, outros os insultavam, alguns os repreendiam, outros tentavam reunir quem quisesse surrá-los. A feira transformou-se num enorme tumulto, de forma que já não havia ordem alguma. Os rumores chegaram ao responsável pela feira, o qual rapidamente desceu para ver o que ocorria, e ordenou que alguns de seus amigos mais próximos examinassem os dois homens de quem tanto se falava, motivo de tamanho alvoroço. Então, os peregrinos foram examinados. Aqueles que o interrogavam perguntaram-lhes de onde vinham, para onde iam e o que faziam ali, vestindo trajes tão incomuns. Os dois lhes disseram que eram peregrinos, estrangeiros no mundo, e que se dirigiam para a própria pátria, a Jerusalém Celestial. Hebreus 11, do 13 ao 16. E que não deram motivo para os habitantes ou os mercadores da cidade os insultarem. Disseram aos interrogadores que chegaram a pedir para os deixarem seguir viagem, mas os comerciantes insistiam em oferecer-lhes o que comprar. Por isso, responderam que só queriam comprar a verdade. Os juízes, porém, ao ouvirem suas justificativas, não acreditaram neles e os acusaram de desordeiros e loucos, vindos à cidade, com o único objetivo de causar confusão. Portanto, os surraram e os cobriram de lama. Depois, os encerraram numa gaiola, para servirem de espetáculo aos feirantes. Os peregrinos, vede agora, acorrentados lado a lado, como Cristo fora outrora, no Calvário imolado. Ali permaneceram por um tempo e serviram de diversão, malícia e vingança para os homens da cidade, enquanto o responsável por todo o comércio e seu funcionamento ria-se de tudo o que lhes acontecia. Os peregrinos, porém, pacientes, não retribuíram os insultos, mas abençoaram os que os insultavam.
lançando-lhes palavras boas enquanto eram amaldiçoados, e sendo bondosos quando injuriados. Alguns homens que pela feira passavam, mais atentos e menos violentos que os outros, começaram a repreender os que continuamente abusavam dos peregrinos. No entanto, irritados com a repreensão, voltavam-se contra eles também, os acusando de serem tão maus quanto os dois prisioneiros, dizendo que eram aliados e deveriam partilhar suas desgraças. Os que tomavam parte dos peregrinos respondiam que, até onde podiam observar, os prisioneiros estavam calados, sóbrios e não pareciam ameaçar ninguém. Acrescentaram que muitos outros negociantes da feira eram mais merecedores da gaiola que os pobres viajantes. Assim, discutiam acaloradamente, enquanto os peregrinos permaneciam tranquilos e sensatos diante deles, dentre os quais muitos saíram feridos. Cristão e Fiel foram novamente levados a juízo e declarados culpados pelo tumulto causado na feira. Foram lamentavelmente espancados, tiveram ferros pendurados sobre si, depois levados a passear pela feira acorrentados, a fim de servirem como exemplo e causarem temor nos outros, para que ninguém tomasse partido deles ou a eles se juntasse. Entretanto, os dois se portaram com ainda mais prudência. Receberam a ignomínia e o opróbrio que sobre eles foram lançados, cheios de mansidão e paciência. Procedendo assim, ganharam para seu lado muitos homens que na feira estavam, embora fosse o número ainda modesto em comparação ao restante. Com efeito, os acusadores se enfureceram ainda mais, a ponto de determinar a morte de ambos os peregrinos. Desferiam-lhes ameaças, dizendo que as correntes e a gaiola não lhes bastariam. Seria necessário entregá-los à morte pelo crime cometido e por enganarem os comerciantes. Foram, então, dirigidos novamente à gaiola, até que uma nova ordem fosse enviada acerca de como haveriam de castigá-los. Dentro dela, prenderam seus pés a um cepo. Presos, lembraram-se do que haviam ouvido de seu fiel amigo evangelista, e trazendo à memória aquelas palavras acerca do que os aconteceria, sentiram-se confiantes de seu caminho e sofrimento. Passaram também a confortar um ao outro com a ideia de que quem mais sofresse, melhor sorte haveria de ter, o que os fez secretamente desejar ser o beneficiado, entregando-se nas mãos daquele que tudo governa, satisfeitos. Suportaram sua condição, até que lhes fosse determinado o destino. Chegado o tempo oportuno, os levaram para o tribunal, a fim de serem julgados e receberem sua sentença. Colocaram a ambos diante de seus inimigos e acusadores. O juiz se chamava Doutor Ódio ao Bem, e eram acusados pelo mesmo motivo, embora alguns pontos se divergissem, que consistiam em: foram inimigos e desordeiros da feira, causaram grande tumulto e divisões na cidade, levaram partido dentre eles para com suas perigosíssimas opiniões, desprezando a lei do príncipe. Fiel, esforçando-se, orou a Deus: não temei o dolo dos perversos, nem a sua vara. Falai com confiança, a verdade lhe é cara. Morra por ela, vida eterna já ganhara. A defesa de Fiel. Fiel então respondeu que se opusera apenas a quem antes se levantou contra o Altíssimo. Disse também que, quanto ao tumulto, nada havia suscitado, pois era um homem de paz. Os homens que deles tomaram partido o fizeram ao observar sua verdade e inocência, trocando o pior pelo melhor. Acrescentou ainda que, quanto ao príncipe de quem falavam, Beelzebu, inimigo do Senhor,
o resistiria e rejeitaria, assim como a todos os seus anjos. Foi proclamado o momento em que todos os que tinham algo a dizer ao rei contra o réu deveriam apresentar-se e oferecer suas provas. Vieram então 3 testemunhas: inveja, superstição e bajulação. Foi-lhes perguntado se conheciam o réu e o que tinham a dizer ao rei contra ele. Inveja adiantou-se e começou a falar. Inveja. Excelentíssimo senhor juiz, conheço esse homem há muito tempo e testemunho sob juramento diante deste tribunal que ele é juiz. Esperai, fazei o juramento. O juramento foi feito e Inveja prosseguiu. Inveja. Excelentíssimo senhor juiz, esse homem, apesar de carregar um bom nome, é um dos mais vis em nossa pátria. Não respeita príncipe nem civil, lei nem tradição. Faz tudo o que pode para convencer a todos de suas ideias terríveis, as quais chama de princípios de fé e santidade. De sua própria boca já o ouvi afirmar que o cristianismo e os costumes da nossa cidade, vaidade, são diametralmente opostos, sem possibilidade de reconciliação. Dito isto, meritíssimo, ele não apenas condena completamente todos os nossos louváveis hábitos, como também a nós mesmos por mantê-los. Juiz, tens algo mais a acrescentar? Inveja. Excelentíssimo senhor juiz, poderia acrescentar muito mais, mas não tenho a intenção de entediar a corte. Entretanto, se as provas das próximas testemunhas não forem suficientes para condená-lo, estenderei meu depoimento contra ele. Após terminada sua oportunidade, chamaram Superstição e pediram-lhe que olhasse para o réu, perguntando-lhe o que podia dizer ao rei contra ele. Submeteram-lhe ao juramento e permitiram que iniciasse sua fala. Superstição. Excelentíssimo senhor juiz, não tenho profunda familiaridade com esse homem, nem desejo conhecê-lo melhor. No entanto, sei que é um sujeito perigoso por causa de uma conversa que com ele tive nessa cidade. O ouvi dizer que a nossa religião é vã e que não se pode agradar a Deus por meio dela. Sabes bem, meritíssimo, que por esse discurso se pode concluir que, na opinião do réu, prestamos adoração em vão, permanecemos em nossos pecados e estamos condenados. Isso é tudo o que tenho a dizer. Feito o juramento de bajulação, ordenaram-lhe que dissesse o que sabia ao senhor rei contra o réu. O depoimento de bajulação. Bajulação. Excelentíssimo senhor juiz e cavalheiros, conheço esse sujeito há muito tempo. Ouvi dizer coisas que não ouso repetir, pois insultam nosso nobre príncipe Belzebu e desacatam seus honráveis amigos, os senhores velho homem, deleite carnal, luxúria, desejo de vanglória, o ancião libertinagem, o cavalheiro ganância e todos os outros membros de nossa nobreza. Diz ainda o réu que se todos pensassem como ele, nenhum desses nobres homens habitaria mais nesta cidade. Além disso, não teme insultá-lo, meu senhor, que agora está em posição de seu juiz. Chama-te ímpio, vilão, entre inúmeros outros termos de difamação, incluindo também grande parte da gente de nossa cidade. Ao terminar bajulação, seu depoimento, o juiz dirigiu a palavra ao réu da corte, dizendo: Tu, renegado, herege e traidor, ouviste o que esse honesto cavalheiro disse contra ti? Fiel, é permitido que eu diga algo em minha defesa? Juiz, ignóbil és tu, não mereces a vida, mas ser morto imediatamente. Todavia,
para que todos vejam quão bondosos somos para contigo, ouviremos o que tens a dizer. Vil renegado. A defesa de Fiel. Digo, primeiramente, em resposta ao Senhor Inveja, que as palavras pelas quais me incrimina foram toda regra, lei, tradição, costume. O povo que se põe contra a palavra de Deus é diametralmente oposta ao cristianismo. Se fui descabida em minha colocação, convencei-me do meu erro e estarei pronto a me retratar diante de vós. Depois, quanto ao senhor Superstição e seu depoimento contra mim, tudo o que disse fora: a adoração a Deus requer uma fé divina, mas não pode haver fé divina sem a divina revelação da vontade de Deus. Portanto, tudo quanto for feito em adoração a Deus e não estiver em concordância com a divina revelação, não pode ser feito senão por uma fé humana, a qual não alcança a vida eterna. Finalmente, dirigindo a palavra ao senhor Bajulação, digo, evitando termos, já que sou tomado por insultuoso, que o príncipe de vossa cidade, juntamente com os que o acompanham, são mais dignos do inferno que desta cidade e deste país. Termino pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de mim. Então, o juiz tratou de reunir o júri, que a tudo observava e ouvia. Cavalheiros do júri, podeis ver este homem que provocara tamanho tumulto nesta cidade. Ouviste também o que disseram as dignas testemunhas contra ele. Ouviste também sua resposta e confissão. Encontra-se agora em vossas mãos a decisão de enforcá-lo ou salvar sua vida. Mas antes devo instruí-los em nossa lei. Nos dias do grande faraó fora promulgado um ato cuja intenção fora impedir a multiplicação e fortificação dos povos seguidores de religiões contrárias à nossa. O ato decretava que todo varão fosse lançado no rio. Êxodos 1, 22. Havia também outro, promulgado nos dias do grande Nabucodonosor, outro servo do nosso príncipe, condenando qualquer que não se curvasse em adoração à sua imagem de ouro, à fornalha ardente. Daniel 3:6. Outro ainda promulgado nos dias de Dário, condenando qualquer que adorasse outro além dele, a ser lançado na cova dos leões. Daniel 6. Este rebelde transgredira a essência de tais leis, não somente com suas ideias, insuportáveis por si só, mas também com suas palavras e obras, o que é intolerável. Percebais que a lei de Faraó fora feita sobre uma suposição, a fim de evitar danos, ainda que o crime não fosse aparente. Entretanto, há diante de vós um crime aparente. Quanto ao segundo e terceiro atos, podeis ver que tratam da oposição à nossa religião. Pela traição que confessara, este réu merece a morte. Retirou-se o júri, formado pelos senhores cegueira, injustiça, malícia, volúpia, libertinagem, levidão, altivo, inimizade, mentiroso, crueldade, ódio à luz e implacável. Em grupo, comunicaram um ao outro seu veredito particular contra o réu. Depois, decidiram com unanimidade declará-lo culpado diante do juiz. O presidente do júri, Cegueira, disse: Cegueira, vejo claramente que este homem é um herege. Injustiça. Tirai esse sujeito da face da terra. Malícia. Enoja-me olhá-lo. Volúpia. Nunca o suportei. Libertinagem. Eu também não.
pois sempre condenou meus hábitos. Levidão. Forca, ponham-no na forca. Altivo, é um miserável. Inimizade, meu coração se revolta contra ele. Mentiroso, é um malfeitor. Crueldade, enforcá-lo é pouco. Ódio à luz, despachemo-lo para fora do caminho. Implacável, ainda que me dessem o mundo todo, não poderia me reconciliar com ele. Declaremo-lo agora mesmo condenado à morte. Assim o fizeram. Fiel foi imediatamente condenado a ser transportado de onde estava para o lugar onde o tumulto começara, e ali ser submetido à mais cruel das mortes. Trouxeram-no para fora a fim de justiçá-lo, conforme a lei. Primeiro açoitaram-no, depois o fustigaram, então cortaram-lhe a carne com facas. Não satisfeitos, apedrejaram-no, feriram-no com espadas e, por fim, lançaram-no ao fogo e reduziram-no a cinzas. Assim foi o fim de Fiel. Vi, porém, parada atrás da multidão, uma carruagem levada por alguns cavalos, esperando por Fiel. Logo após ser supliciado e morto pelos seus adversários, foi arrebatado para dentro dela, e de pronto transportado por entre as nuvens, ao som de trombetas, rumou ao portão celestial. Valente Fiel, falaste e agiste com muito valor. Acusadores irados não lhe pouparam da dor. Juiz e júri haverão de enfrentar a morte, mas viver para sempre será a tua sorte.